Papa Francisco diz que a mulher é a harmonia, é a poesia, é a beleza. Sem ela, o mundo não seria assim tão belo, não seria harmônico. Mesmo assim, grande parte das mulheres sofrem violência, discriminação e marginalização no mundo inteiro. Nesta pandemia, as coisas pioraram muito e são abundantes as notícias de abusos e de negação dos direitos fundamentais das mulheres. O aumento das desigualdades e falhas na proteção dos direitos das mulheres, em especial das mulheres mais pobres, são grandes ameaças ao cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, de acordo com o relatório do Fundo de População das Nações Unidas, divulgado mundialmente. Em mais de 140 países analisados, as mulheres enfrentam desigualdades não apenas financeiras, mas especialmente na saúde e na garantia de seus direitos, o que acarreta consequências em praticamente todos os sentidos. A medida protetora, representada pela recomendação insistente que as pessoas fiquem em casa para evitar o contágio do novo coronavírus, tem sido motivo para o aparecimento de um perigo mortal. Vemos crescer uma pandemia da invisibilidade, a pandemia da violência contra as mulheres. Todo dia você fazendo a mesma coisa comigo, todo dia você falando a mesma coisa comigo. Tu tá pensando que você é quem? Para! Eu tô cansado de você, eu tô cansado dessa vida de merda que eu tô tendo com você, eu vou acabar com a tua raça. O organismo ONU Mulheres denuncia que à medida que mais países relatam infecções e bloqueios, mais linhas de ajuda e abrigos para a violência doméstica em todo o mundo estão relatando pedidos crescentes de ajuda. Aqui no Brasil, outro problema foi levantado. A organização Mulheres na Pandemia fez uma pesquisa na qual se viu que quase a metade das mulheres entrevistadas disseram que estão trabalhando muito mais nesse tempo de quarentena. Sobrecarregadas, exploradas e violentadas, as mulheres continuam fortes, conservam sua beleza e continuam firmes nas lutas pelo respeito à sua dignidade e aos seus direitos fundamentais. Em 1965, quando se concluía o Concílio Vaticano II, numa mensagem direta às mulheres, São Paulo VI disse algo fundamental para o nosso início de conversa. Mulheres do universo, cristãs ou não crentes, vós a quem a vida é confiada neste momento tão grave da história, a vós compete salvar a paz do mundo. Não é difícil encontrar vasto material na internet sobre o tema da negação dos direitos das mulheres. São trabalhos acadêmicos, artigos e sites de movimentos organizados com a palavra confiável. O último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em outubro do ano passado, mostra que aumentou as chamadas para denunciar violência dentro de casa durante a pandemia. A mulher sofre no Brasil uma agressão física a cada 2 minutos. Quase 300 mil registros de lesão corporal dolosa foram feitos nas delegacias do país. O anuário ainda mostra que ocorre um estupro a cada 8 minutos e quase 70 mil dessas vítimas registraram o fato. Nesse grupo, mais de 80% eram mulheres e mais de 50% não tinham 13 anos de idade. Subiu enormemente o número de feminicídios no Brasil. E os números apresentados pelo Anuário de Segurança Pública mostram que das vítimas de feminicídio, 66% eram mulheres negras, 56% tinham entre 20 e 39 anos
e 89% foram mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, tem um artigo publicado no portal da CNBB sobre o tema da violência contra as mulheres, no qual denuncia um outro mal, o machismo. Ele diz que entre nós o machismo vem de longe. Os pais privilegiam mais os meninos que as meninas. Alegram-se quando os meninos se comportam como machos, viris, prepotentes. São premiados com a liberdade, a permissividade, a onipotência. O homem sempre quer levar vantagem em tudo. Está mais preocupado em ser reprodutor e senhor do que pai, esposo e educador. Segundo o Instituto Maria da Penha, a violência sofrida pelas mulheres no Brasil são de 5 tipos. Violência física, que inclui espancamento, atirar objetos, estrangulamento e tortura. Violência psicológica, que significa, entre várias expressões, ameaças, constrangimentos, perseguições e insultos. Violência sexual, que engloba obrigar a mulher a realizar atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, forçar a prostituição ou a realização do aborto. Violência patrimonial, quando o homem controla o dinheiro da mulher, causa dano propositais ou furta. E violência moral, quando a mulher é acusada de traição, quando o homem rebaixa a mulher ou expõe a vida íntima dela. Um trabalho em vídeo feito pela Universidade de Brasília e disponível na internet tem o título Todas Podem Ser Vítimas. O vídeo mostra a história de mulheres violentadas pelos seus parceiros, a rede de atendimento às vítimas, a importância dos movimentos feministas, a intervenção dos autores de violência doméstica e a aposta na educação para transformar. Os realizadores do vídeo disseram que o trabalho serve para alertar as mulheres sobre os mecanismos perversos por trás da violência doméstica. Tudo começa com discussão, né? E vai agravando. A briga vai ficando pior, vai começando os xingamentos. Como você aceita, parece que sobe de nível. E eu vim de um lar que eu via a agressão dentro de casa. Daniele, qual que é a grande bandeira que o seu vídeo levanta no contexto da luta de todas as mulheres? O documentário Todas Podem Ser Vítimas, ele nasceu a partir de relatos de pessoas próximas a mim. Uma estagiária tinha sofrido agressão do ex-namorado e no mesmo mês, assim, bem próximo, uma amiga minha também comentou que também já tinha sofrido do ex-namorado. E aí, como mulher, eu me solidarizei com essas histórias, né? Eu vi que eu também poderia ser vítima. E aí, como jornalista, eu pensei, eu preciso tratar desse assunto, né? E aí eu pensei em fazer uma reportagem e comecei a pesquisar sobre o assunto, conversar com especialistas. E aí eu vi que uma reportagem, devido à limitação do tempo, do próprio formato, eu não conseguiria abarcar tudo que eu gostaria. Então, nasceu o documentário. Cada vez mais a gente precisa falar sobre esse assunto para alertar as mulheres, para que elas possam se perceber numa situação de violência. E se elas se perceberem numa situação de violência, qual a rede de atendimento que ela conta. Então, eu acho que a grande bandeira do documentário é exatamente trazer informações, trazer reflexões e alertas, né, para as mulheres, para elas porque todas podem ser vítimas, né, independente de classe social, independente da idade, né? A violência contra a mulher foi a expressão que conseguiu dar nome ao segredo da violência doméstica e da violência sexual, que tem um sentido tendencialmente dirigido dos homens sobre as mulheres. Geralda, de que maneira os homens entram a favor das mulheres em suas lutas, né? E qual que é o significado tem essa participação na prática? Olha, os homens eles têm um papel fundamental nessa luta de enfrentamento à violência doméstica. Por quê? Porque eles também são os agressores. E eu entendo
que é preciso uma mudança de cultura, porque culturalmente nós viemos de uma educação, de uma cultura patriarcal, machista, em que o homem se vê superior à mulher em todos os aspectos. E ao se ver como superior, ele também se sente no direito de ter a autoridade sobre o corpo da mulher, sobre a mulher. E daí essa origem de naturalizar atitudes de violência contra a mulher. Então, o homem precisa ser educado, né, novamente, para que ele entenda que a mulher é um ser humano como ele e que tem os mesmos direitos. Ele vai entendendo que numa relação homem-mulher não tem ninguém melhor ou pior e que ele, sim, tem o direito de fraquejar, tem o direito de se sensibilizar, de chorar. E isso é importante para a luta das mulheres, porque a gente passa a ter um parceiro, a gente passa a compartilhar as atividades, as tarefas, né? E também se resguardar enquanto pessoa autônoma, senhora de si, com direitos e deveres, assim como os homens. No Brasil, uma lei federal de 2007 instituiu o dia 6 de dezembro como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. A data remete a um evento ocorrido em 1989, em Montreal, no Canadá, quando Marc Lepine, de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica. Ele ordenou que os homens se retirassem e começou a atirar, assassinando 14 mulheres. O rapaz suicidou-se em seguida. Marc deixou uma carta justificando o ato. Não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente masculino. O governo do Pernambuco produziu uma mensagem que deixa claro que a luta da violência contra a mulher não é uma luta das mulheres, mas de todos. Por muito tempo a gente pensou a violência contra a mulher como uma questão doméstica e exclusivamente responsabilidade das mulheres. Felizmente, a partir do movimento de mulheres, a gente começou a perceber que essa é uma questão que não pertence nem só à ordem privada, à ordem do doméstico, e não pertence só às mulheres na medida em que a solução desse problema deve envolver a sociedade como um todo. Como é que os homens podem se juntar às mulheres nessa luta? Precisamos refletir sobre como é que nós podemos reforçar o grupo de mulheres que lutam pelo respeito aos seus direitos e pelo combate à violência que machucam seus corpos e suas almas. Geralda, a gente está enfrentando um momento muito complicado, que é a crise sanitária, né, do coronavírus, e nas periferias é muito difícil justamente seguir essas regras na pandemia, né, essas regras sanitárias. Como que a senhora avalia essa situação? Pois é, então, durante a pandemia já existem pesquisas que demonstram que a violência doméstica aumentou consideravelmente, né? Essa relação de violência, ela está mais latente, o feminicídio aumentou, e é muito difícil a gente pensar na realidade brasileira de periferia, onde muitas vezes as famílias são 4, 5, 6 pessoas morando em um cômodo, né? Imagina isso tudo potencializado, a falta de dinheiro, a fome, e, além do mais, essa cultura machista em que o homem simplesmente naturaliza e acha que bater, matar, não vai fazer nenhuma diferença na vida dele, né? E as mulheres, por outro lado, sem condições de denunciar essa violência. Muitas vezes ficam ali reféns daquela situação do homem, do agressor, né? Em função dessa impossibilidade de sair, de ter um espaço, de ter um lugar em que ela possa ir e ficar com segurança e não se expor e não perder a vida. Além da violência, as mulheres trabalhadoras fazem dupla jornada e sofrem a discriminação no trabalho. As mulheres brasileiras ainda recebem em média 70% do salário que os homens ganham para executar as mesmas tarefas nos mesmos postos de trabalho. Além disso, as condições de trabalho e a hierarquia nas instituições
ainda desfavorecem as mulheres em relação aos seus colegas do sexo masculino. Os cargos de chefia ainda são exercidos na maioria dos setores por homens, mesmo em profissões tidas como historicamente femininas. Irene, como que a senhora avalia a participação das mulheres em profissões consideradas historicamente masculinas sob a ótica dos direitos humanos? Há um preconceito muito grande, inclusive se tratando da questão do trabalho, quando você fala da questão das profissões que sempre foram destinadas, aos homens, ou seja, ao masculino, a gente já percebe que desrespeita, em princípio, a primeira menção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só para se ter uma ideia, para começar no mercado do trabalho, hoje, na atualidade, as mulheres brasileiras, elas recebem no mesmo serviço, na mesma função, na mesma carga horária, 70% do salário que os homens ganham. Então, não é igual. E uma outra questão que é relevante é que a gente tem que lembrar o seguinte: isso vem de um processo histórico do papel social da mulher, que a vida inteira teve a mulher como cuidadora. Então, a gente sempre teve esse papel. Você cuida da casa, você cuida dos filhos, enfim, você cuida do marido, ou do companheiro, ou do namorado, enfim, quem quer que seja. Então, esse processo histórico faz com que até hoje a gente tenha. Avançamos no mercado de trabalho, avançamos e muito, mas a gente tem essas diferenças, por exemplo, é comum você ver em hospitais, vou dar uma coisa bem concreta do nosso dia a dia. Em hospitais, você tem a maioria, enfermeiras e técnicas de enfermagem são mulheres. Agora, cirurgião, especialista em área X, são homens. Quando você ocupa na mesma empresa ou no mesmo local de trabalho, isso também é visível. Por quê? Porque quem são chefes? São os homens. As mulheres não são chefes. Elas desempenham o mesmo papel, a mesma função, às vezes são até da mesma profissão, mas não chega ao posto de chefia, porque quem chefia é o homem. Então, tudo isso não está de acordo com aquilo que são os direitos humanos. Aquilo que a gente quer dos direitos humanos tem direito e devia ser garantido. O artigo 1º da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1979, diz o seguinte: discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Agora, Irene, quais são as maiores dificuldades enfrentadas na luta pelo fim da discriminação das mulheres hoje em dia aqui no país? Para mim, os dois desafios maiores é o machismo e o patriarcado. Por quê? Porque também nós somos criados nesse núcleo da família que o superior é o homem, Ele é o chefe da casa, ele é o mantenedor da casa, e que a gente sabe que isso não é verdade. Hoje, se você vê pelas pesquisas, não é eu que estou falando, a gente tem um número enorme de mulheres que são chefes de família. Mas a gente carrega esse histórico, que é um histórico social, cultural, machista e patriarcal. Então, a gente tem toda essa engrenagem que são grandes desafios. E isso em todos os setores. Por exemplo, nós fomos votar
a partir de 1932. Então, até 32, nós nem éramos reconhecidos para fazer parte do governo. Hoje, nós temos uma pequena percentagem dentro da participação política que também não está correta, é 30%. E não pode ser 30%, tem que ser igual. Eu tenho direito de participar na vida política como qualquer outro homem, como qualquer companheiro. Isso é um direito e é garantido. Então, tudo isso, e sem contar, né, o desrespeito que ainda a gente enfrenta nesses locais que não precisa falar, né? A mídia mostra todos os dias. Então, eu diria assim, para fechar, Elton, que o maior desafio é o patriarcado, o machismo e esse histórico que a gente tem, que é um histórico cultural e que a gente precisa trabalhar para isso. Porque se a gente não trabalhar para isso, nós vamos ainda ter muitos anos em que a gente vai ser diferente. Nós não vamos ter igualdade de direito, porque diferente nós somos, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas a igualdade de direito, a gente ainda tem muita luta pela frente. Há muitas mulheres que hoje realizam trabalhos que antes eram considerados trabalho masculino. E isso não significa que as mulheres estejam tomando o lugar dos homens nas fábricas. Na sua opinião, os homens se sentem ameaçados com a presença das mulheres em profissões exclusivamente deles no passado? Como que você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu não diria ameaçados, né, eles em si, mas toda uma estrutura que sim, está tendo que aprender a lidar com as mulheres conquistando outros espaços no mercado de trabalho. A gente vem de uma sociedade que é patriarcal, a gente vem de uma sociedade que enxerga as mulheres para funções de gestação e funções de trabalho de serviço, né, o trabalho de cuidado. Quando uma mulher chega num cargo de liderança, ela, de alguma forma, ela rompe essa estrutura que já vem de anos e ocupa um espaço que até então não era visto para ela. E aí eu não digo nem só lideranças dentro de uma empresa, por exemplo, espaços políticos, espaços de autoridade, de tomadas de decisão. Tudo isso, quando uma mulher senta numa cadeira dessas, ela, de alguma forma, rompe uma barreira histórica e sim, ameaça toda essa estrutura. Então eu não falo que os homens se sentem ameaçados, eu falo que a estrutura que a nossa sociedade foi cunhada, sim, ela se sente ameaçada e a todo momento ela tenta boicotar que nós ocupemos esses espaços. A luta das mulheres pelo fim da discriminação e pela igualdade tem transformado o Brasil. Essas transformações se deram a partir da conquista de novos direitos, pela constituição de organismos estatais voltados para a promoção da equidade de gênero e pela adoção de políticas públicas que colaboraram para a redução da discriminação e das desigualdades. No Brasil, existem políticas públicas fortes para ajudar a mulher no campo do trabalho. Você pode destacar uma delas? Infelizmente, a gente não tem políticas públicas fortes. Que hoje eu sentasse aqui para te falar, olha, a gente tem essa lei é exemplo. Não temos. A gente tem, sim, leis trabalhistas para as mulheres, né? Mas a maioria delas são voltadas para a maternidade. E a gente tem que entender que nem todas as mulheres são mães, nem todas podem ser mães, nem todas querem ser mães. E a gente ainda tem que discutir políticas públicas para o trabalho voltadas para outras questões, não só a questão mulher e homem, não só essa questão binária. A gente tem que lembrar que a maioria das mulheres no Brasil são mulheres negras. A maior força de trabalho no Brasil é a força de trabalho da mulher negra. Porém, quando você olha os dados do IBGE de 2-3 meses atrás, as mulheres negras ganham 44% do salário de um homem. As mulheres negras, elas ocupam a maior parte do trabalho de cuidado no Brasil. Isso é um reflexo também da construção racista do nosso período colonial, em que a mulher negra estava ali no trabalho de cuidado da casa grande. E quando a gente pensa também em questões de trabalho no Brasil, a gente está muito atrás quando a gente fala de mulheres trans, por exemplo.
Hoje, 4% das mulheres trans, travestis no Brasil, elas possuem trabalho formal, só 4%. Então, e isso eu nem estou falando dos cargos de liderança, porque se a gente pegar cargos de liderança, 30% dos cargos de liderança são de mulheres brancas e 6% são de mulheres negras. Então, quando a gente pensa em política pública no Brasil, a gente está muito atrasado em questão de inserção da mulher no mercado de trabalho, de direito salarial, de equidade salarial e, principalmente, de políticas públicas que não sejam voltadas só para mulheres em relação à maternidade, mas para mulheres que trabalham, também mulheres que têm filhos, mulheres que têm dupla, tripla jornada em casa. É muito difícil a gente hoje mapear essas políticas, porque a gente realmente não tem praticamente nada. E as que tem não são colocadas em prática da forma que deveriam ser. No Brasil, as mulheres ainda têm muitas dificuldades para ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera até hoje no nosso cenário de baixa representatividade feminina nos parlamentos e no poder executivo. Eu queria perguntar como a senhora avalia a presença das mulheres em espaços públicos aqui no Brasil? Ainda muito incipiente, né? Se a gente for olhar pela Câmara dos Deputados, onde nós temos 513 cadeiras, a gente ocupa 77 apenas delas, mesmo tendo um aumento significativo da legislatura passada para essa legislatura, né? A gente saiu de 51 e fomos para 77, então, em termos percentuais, é um aumento significativo, mas ainda em números absolutos, a gente sabe que a representatividade feminina de um colégio eleitoral que passa de 50%, tu ter apenas 15%, menos de 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados, como exemplo, ainda é muito pouco, e a gente também observou isso nas câmaras de vereadores, agora nas eleições de 2020. Também houve um aumento na representatividade feminina nas cadeiras das câmaras legislativas municipais, mas perto de 1.000 câmaras de vereadores no país ainda não tem a presença de nenhuma mulher. Segundo informações de uma organização internacional de parlamentos que existe desde 1889, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política feminina, ocupando o 3º lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global e está praticamente estabilizada desde a década de 1940. O número de mulheres no legislativo e executivo quase que não cresce no Brasil há várias décadas, né? Justamente nesse sentido, há uma razão importante para que isso aconteça. Qual que é a avaliação da senhora? Eu acredito que a baixa representatividade das mulheres, não apenas na política, mas em diversos espaços de poder, tem muito a ver com o papel que a mulher exerceu até bem pouco tempo atrás, né? A gente sabe que, acima de tudo, hoje nós somos cidadãs, cidadão de direito, né? Mas até bem pouco tempo atrás a mulher não era considerada como um sujeito de direito. Houve um tempo, inclusive, que ela não podia trabalhar fora, não podia estudar, não tinha direito ao voto, né? Sobrava para a mulher a questão da divisão dos papéis, enquanto o papel do homem estava relacionado às atividades profissionais e políticas, para a mulher era reservado o papel de cuidadora, né? O papel social, né? Cuidar do lar, cuidar de uma pessoa doente, cuidar dos filhos. E, claro, a gente sabe que as que estiveram nesse cenário que nós estamos hoje de ambiente político lutaram muito para que os direitos das mulheres eles pudessem ser realmente exercidos, defendidos e eles existissem. Então, muitas coisas melhoraram até aqui, mas a gente ainda tem muito para avançar, porque, infelizmente, ainda hoje, inclusive, a gente percebe, assim, problemas que são eternos, né? Que vem desde sempre, que é a violência contra a mulher, e muito dessa violência tem a ver com essa questão cultural de que a mulher não era um sujeito de direito. Então, ainda muitos homens entendem que a mulher é de sua posse, que se não for para ela ficar com ele, ela não pode ficar com ninguém, que mulher não pode trabalhar fora,
que mulher não pode estudar. Então, a gente ainda enfrenta muitos problemas relacionados a essa cultura, até no campo profissional, onde a gente vê muitas mulheres tão capazes quanto homens ganhando salários distintos, né, muito menores. E quando a gente entra no espaço político, então, daí, esse é mais gritante, né, a questão da disparidade na representatividade, porque, infelizmente, muitas mulheres ainda hoje acreditam que a política é um ambiente destinado apenas para os homens e que não cabe às mulheres exercer o papel político na sociedade. Um lugar onde particularmente a presença e a atuação da mulher tem feito a diferença, mesmo com tantos impedimentos históricos, é o mundo da ciência. A presença das mulheres na ciência, no entanto, sempre esbarrou em preconceitos e no machismo de uma sociedade que insiste em delegar um lugar específico às mulheres. De acordo com um estudo publicado pela Unesco, apenas 35% dos estudantes no mundo de áreas como engenharia, tecnologia e matemática são mulheres. Segundo o estudo publicado no portal Observatório do Terceiro Setor, no campo da pesquisa, as mulheres são maioria em cursos nas áreas de artes, biológicas, humanas, saúde e ciências sociais aplicadas. Os homens são maioria em engenharia, computação e nas exatas em geral. Por que os homens ainda são maioria dos estudantes no campo das ciências exatas? Queria que você debatesse um pouco com a gente nessa questão. Existe uma construção social que já começa quando as pessoas, né, quando são crianças ainda, e aí são estimulados pelos brinquedos infantis, né, que vão criando esses estereótipos, né, que já começam a dizer para a menina que ela não vai ocupar certos lugares, né. E esses estereótipos, eles são colocados de forma muito precoce na vida das crianças. E eles acabam moldando esses gostos, né, e também interferindo, de certa forma, nessas escolhas profissionais, né. A menina ganha uma boneca, normalmente, né, que reforça não só esse papel de cuidado, mas também a maternidade, enquanto o menino está ganhando o quebra-cabeça, né, o Lego, o cubo mágico, que são brinquedos muito mais estimulantes, instigam muito mais criatividade, raciocínio, enfim. Né? E outro dia também eu fiquei muito impressionada, porque eu vi um caderno de atividades, né, de uma mesma editora, com atividades para meninos e para meninas. E era impressionante de como que era diferente, né? Como que as atividades dos meninos eram muito mais desafiadoras. E aí você vê que nesses pequenos gestos, né? A partir da infância mesmo, isso já vai sendo criado, né? Já vai tendo uma construção nesse sentido, né? E a gente também tem um estudo muito interessante que foi feito pela Universidade de Cambridge, que mostra que a natureza desses brinquedos, elas fecham as portas para as mulheres na ciência. Né, nessas profissões de ciência, tecnologia, engenharia, matemática. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, mudar a mentalidade, tanto das escolas, né, para começar a estimular as meninas na matemática, né, nessas funções física, química, e também dos pais irresponsáveis, né, que podem começar a estimular as crianças, as meninas mais cedo também, né, com brinquedo, com outras atividades, né, para olhar essas escolhas desde a infância. Dados do CNPq, uma fundação pública responsável por fomentar a pesquisa no Brasil, mostram que a maioria na concessão de bolsas para a iniciação científica no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado são obtidas por mulheres. Mas as bolsas de produtividade em pesquisa para mulheres correspondem a apenas 36% do total. O que acontece com as mulheres que são maioria no mestrado e doutorado e minoria justamente nas pesquisas? Qual que é a avaliação que você pode fazer para a gente? Assim, a gente tem, né, essa questão em relação a bolsas, né, porque a gente está vendo esse crescimento muito gradual, né, ultimamente as mulheres ultrapassaram os homens também no curso de doutorado, que é uma coisa muito recente, mas em relação às bolsas, o número ainda é bem inferior, né, as mulheres, apesar de serem maioria, né, estarem quase 60% nesses cursos de tanto graduação quanto, né, na pós-graduação, elas ficam com apenas 33% das bolsas. Isso é muito sério, isso nos leva em que sentido? O que a gente precisa olhar?
né? Não temos dados concretos ainda, inclusive estamos estudando, tem várias universidades fazendo esse tipo de estudo, mas o que acontece? Primeiro, os cursos, né, da área de STEM, né, de ciência, tecnologia, engenharias, eles têm mais recursos, eles têm um volume maior de bolsas, de investimentos, né, são exatamente nesses cursos, né, que os homens são maioria. Então, o que pode estar acontecendo? O fato de ter menos mulheres nesses cursos. Outra questão, né, que a gente tem, os homens são maiorias nos programas, né? Os professores, os docentes, eles são maioria nas universidades e também nos órgãos de pesquisa, enfim. Pode haver, no certo sentido, é uma construção, né? Existe uma tradição de mais homens. Pode haver uma certa medida de se privilegiar pesquisadores homens nesse sentido, né? Assim, tudo isso a gente ainda está pesquisando, ainda está em análise, mas são algumas coisas que vão apontando aí para a gente nesse sentido. Depois do intervalo, vamos continuar investigando a situação da mulher no Brasil e vamos tratar de uma coisa que faz o Brasil ser um dos piores países do mundo: a praga do estupro. Até já! O programa Primeiro Plano está de volta. Hoje estamos tratando da situação das mulheres no Brasil e no mundo. Agora vamos falar de um crime terrível, odioso e covarde: o estupro. Vamos lá, Alan. Padre Rafael, antes de mais nada, seria bom deixar bem claro: o estupro, além de ser símbolo de violência e covardia, é fruto de uma cultura, a cultura do estupro. A revista Galileu faz esclarecimentos importantes sobre essa cultura. O que é, na verdade, a cultura do estupro? Essa cultura se expressa pela disseminação de palavras que difamam as mulheres, permitem a objetificação do corpo delas e glamorizam a violência sexual. A cultura do estupro passa adiante a mensagem de que a mulher não é um ser humano, e sim uma coisa. Qual que é a principal raiz dessa ideia na sua avaliação? Eu diria que é a existência de uma sociedade patriarcal. Na verdade, a cultura do estupro, que a gente chama de cultura, é só uma expressão de uma forma de organizar a vida social, uma forma como as pessoas vivem no dia a dia. Mas isso não é de agora, isso não é recente. O patriarcado é uma sociedade histórica, uma sociedade de muitos séculos. Ele é muito mais antigo, por exemplo, que o capitalismo. A gente pensa que vive nessa sociedade de consumo e que é uma sociedade muito antiga, que não tem como mudar, que a gente sempre viveu assim, consumindo muito, tendo propriedade, que uns são muito ricos, outros são muito pobres e que isso é normal. Mas, na verdade, o capitalismo ele não tem nem 300 anos. E o patriarcado, algumas autoras vão falar que ele é milenar, quer dizer, são muitos e muitos séculos que vão organizar essa noção de que a mulher é um ser inferior, de que as mulheres, em toda a sua diversidade, são inferiores aos homens, são o que a Simone de Beauvoir chamou o segundo sexo. Algumas autoras vão falar, são esse corpo disponível para o outro. Né? Quando a gente olha para uma mulher, muitas vezes, antes de olhar para esse sujeito, essa pessoa com nome e sobrenome, a gente olha para esse corpo para condenar como ela está vestida, para condenar como ela se comporta, para esperar que ela seja uma boa mãe. Muitas vezes a gente não olha para a mulher, a gente olha para a mãe. Né? Onde está a mãe desse menino? Então, a gente sempre pergunta quando a criança não se comporta. A gente pensa nas mulheres como esse corpo disponível para trabalhar em casa de maneira gratuita, fazer todo o trabalho da casa, o trabalho que a gente chama doméstico, e um corpo disponível para o prazer sexual masculino, um corpo para o acesso. Então, no patriarcado, o que acontece? Os homens podem mexer com você na rua e parece normal, né? Parece que falar alguma coisa para uma mulher que você não conhece, que não está se relacionando com você, é algo normal. Então, todo mundo já sabe, é normal que mexam comigo no ônibus, né? É normal que passem a mão em mim no ônibus. Não é normal. Não é normal porque só parece normal porque nessa sociedade patriarcal o corpo das mulheres e a vida tem essa noção de uma disposição para o outro. Então, a violência sexual, a violência doméstica, os feminicídios, o trabalho doméstico são expressões dessa sociedade que ainda se organiza de uma maneira hierárquica, de uma maneira autoritária e violenta e desigual com as mulheres. Acho que, de maneira geral, quando a gente fala a cultura do estupro é só
uma expressão muito específica de um problema muito maior. Quando a gente fala de estupro e de feminicídio, essas são talvez as violências mais brutais, essas são as violências mais emblemáticas do patriarcado. É o feminicídio porque termina com a vida de uma mulher, assassina a uma mulher, e o estupro porque acessa o seu corpo da maneira mais brutal, invasiva e violenta possível. Mas quando a gente fala de prevenir o estupro e o feminicídio, tem que pensar em tudo que se origina da sociedade patriarcal. Segundo matéria da revista Galileu, a cultura do estupro começa no nascimento, quando uma família dá boas-vindas a um bebê. O recém-nascido vem com várias expectativas. Se for menino, espera-se que ele seja agressivo. Se for menina, espera-se que ela seja delicada. Esse tipo de prática faz com que normalize a desigualdade e inferioridade em relação à mulher. Isabel, para uma mudança cultural, as exigências são grandes. Você poderia destacar um modo de acabar com a cultura do estupro? A cultura do estupro, como é a expressão de uma sociedade patriarcal, a gente precisa acabar com o patriarcado. E acabar com o patriarcado é muito difícil, porque também a gente não pode falar do mundo inteiro, a gente não pode generalizar, a gente tem que pensar nos territórios, nas regiões, a gente tem que pensar nas culturas diferentes. Mas, de maneira muito geral, uma das expressões e das estruturas mais sólidas do patriarcado é o trabalho doméstico das mulheres. O trabalho doméstico gratuito que a gente faz em casa, e a divisão sexual do trabalho que acontece dentro de casa, onde as mulheres estão sobrecarregadas. As mulheres, ainda que trabalhem fora de casa, trabalham muitas horas dentro de casa. São responsáveis pelo que muitas economistas chamaram a economia do cuidado. A gente faz a vida acontecer, né? Se não tivesse uma mulher por detrás, a vida não acontecia. E isso nos dá um lugar de menos valor nessa sociedade capitalista, porque nessa sociedade capitalista parece que só o que gera lucro é que tem valor. Então, as mulheres que são as donas de casa, que são as mães de família, fazendo todo esse trabalho cotidiano da vida doméstica, parece que não tem valor. Isso é uma das grandes estruturas do patriarcado. Mas também a violência contra a mulher, a violência de gênero contra as mulheres é uma forma de controlar as nossas vidas. É uma forma de colocar a gente na linha, vai falar uma filósofa que chama Graciela Hierro. Então, o patriarcado se sustenta nessa violência. Se a gente quer acabar com o patriarcado, a gente precisa estar contra todas as formas de violência contra as mulheres. Todas as formas de discriminação têm que ser eliminadas. E isso, por exemplo, precisa de política pública, e é o que a gente não tem nesse governo. Então, como é que você pode avançar em política pública, em centros de referência, em casas-abrigo, em projetos e programas de sensibilização nas escolas, nos bairros? Como é que você pode dialogar com as associações de moradores, com as igrejas, com a sociedade civil, de que a igualdade de gênero é a base para terminar o patriarcado, se você não tem as condições para aplicar a política pública? Então, o Brasil avançou muito de 2003 até 2015, mais ou menos, na política de enfrentamento à violência contra a mulher. Tinha uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, você pode falar de prevenir o estupro, mas se realmente você não tem delegacias especializadas, o IML funcionando com perspectiva de gênero, se você não tem toda uma rede de proteção ativa, se você não tem um sistema de saúde para fazer o primeiro acolhimento, e se você não tem todas as estratégias de prevenção, não adianta você falar que a gente vai prevenir a cultura do estupro. O artigo 2º da Lei Maria da Penha diz o seguinte: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. O estupro é, diante da moral cristã, algo muito grave, porque ele fere a intimidade das pessoas, sabe? E a moral cristã, ela tem um princípio fundamental. Nós somos diferentes uns dos outros, mas o respeito à outra pessoa é fundamental. Vejam que logo com Caim e Abel, nós temos ali um lugar antológico dessa divisão. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, o estupro é ferir
o íntimo da pessoa. Isso faz a característica, a diferença das violências introjetivas, porque algumas violências elas são no exterior das pessoas, roubar, por exemplo, um bem, mesmo ferir o corpo só, mas o estupro ele entra na intimidade da pessoa. Então é uma coisa muito séria, muito séria. Depois, o que também é importante dentro do estupro é que a assexualidade ela é algo da intimidade nossa. Então, se existe uma das coisas que nos é muito íntima, além do nosso pensamento, do nosso sentimento profundo, a sexualidade ela é particularmente integrante da nossa intimidade. Então, violentar a sexualidade é algo muito grave. O estupro que nós estamos falando aqui é o estupro da mulher. O estupro, na verdade, existem outros estupros, outras formas de estuprar, quando se chega na intimidade das pessoas, do pensamento, ou então de outras pessoas, crianças, ou sejam as pessoas que se forem violentadas no seu íntimo, estão sendo estupradas. O estupro da mulher, ele tem um sentido particular. Por quê? Porque a diferença entre homem e mulher começa por uma diferença física, de força física. Então, o homem ele tem uma possibilidade de exercer uma força física de coerção mais forte sobre a mulher, de um modo geral. A mulher, nesse caso, ela é violentada pelo lado físico e atropelada no seu lado íntimo e interior. O silêncio de muitos e a culpabilização das vítimas são alguns dos principais artifícios da cultura do estupro. Infelizmente, é muito comum ouvir depois de um estupro que aquilo jamais aconteceu, que a vítima mente, que a vítima exagera, ou pior ainda, que a vítima foi que provocou aquilo. Essa cultura, ela entra dentro da sociedade. Então, a gente acaba pensando assim, entende? Então, quando a gente olha por esse lado, as pessoas têm a tendência de dizer que a culpada é a mulher e arrumar mais formas de culpabilização da mulher. Existe um terceiro aspecto, que é esse capcioso para nós que estamos aqui na televisão, do Divino Pai Eterno, porque é um fator sócio-religioso, ou seja, dentro de um tipo de compreensão é falsa, na verdade, é de que a mulher é a tentação do homem. É uma falsa leitura do pecado original, né? Quando ali as comparações são outras, a referência é outra. E aí, então, a mulher é a tentadora. Com isto, acaba a culpabilização se internalizando na própria mulher. Entende? Então, pelo fator social e pelo fator sócio-religioso, a mulher se sente mais culpada. Então, é preciso resistir a isso. E resistir de duas formas. No lado religioso e no lado social, sociocultural. No lado religioso, é importante entender que a dignidade ninguém pode tirar da gente, certo? Jesus não perdeu a dignidade porque o crucificaram e nu na cruz como um criminoso. Ele não perdeu a dignidade dele. Indignos eram aqueles que estavam fazendo aquela lesão a Jesus, na verdade. Então, assim também a mulher que é violentada, ela não perde a dignidade dela, perde a dignidade de quem está violentando. Então, é preciso fazer todo um esforço na cabeça da gente para poder mudar isto e mudar também a concepção. A gente tem a tendência a dizer coitada. Coitada não, vamos puxar a indignação junto com ela e potencializar essa pessoa a ter indignação. Então, nesse sentido, os movimentos sociais que estão falando e trabalhando agora com o sistema de recuperação da dignidade da mulher, reivindicar os seus direitos, eles ajudam a recuperar isso. Não é que ter vergonha, há que ter indignação. Então, é substituir a vergonha por indignação. Não deve haver espaço para vergonha. Indignação, sim. Aí eu penso que nós podemos dar uma superação
enorme problema que estamos tendo, cultural, como eu digo, mas também com uma grande sobra no sentido religioso. Vamos superar tudo isso. A cultura machista pode ser combatida por meio de um maior respeito à mulher já dentro de casa. Aprender que o lugar de mulher não é na cozinha, que mulher não é um simples objeto de desejo do homem. É importante também educar meninos e meninas com os mesmos direitos e deveres em casa e de discutir o tema do machismo e da violência também nas salas de aula. O livro Histórias de Amor Tóxico, a violência contra as mulheres, trata da agressão doméstica. A obra reúne 15 artigos, escritos por 31 especialistas de diferentes formações, organizados pela antropóloga Veronique Turan e pelo assessor técnico do Observatório da Mulher contra a Violência, Henrique Marques Ribeiro. Os nossos dois objetivos nesse livro, essas duas sessões que ele tem. Primeiro é celebrar o que a gente avançou até aqui na questão do enfrentamento da violência contra as mulheres, a gente trazer a questão da violência contra as mulheres como um problema complexo, com raízes culturais, raízes estruturais de nossa sociedade, que vem historicamente, tem todo um arcabouço histórico que traz isso no nosso presente. Nós estamos pagando, de certa forma, por uma coisa que foi construída culturalmente, essa questão da mulher, da questão da posição de poder do homem sobre a mulher, que vem e é histórica, e a gente está tentando enfrentar, e a gente tem evoluído em relação a isso. Tem evoluído em um marco muito importante, é a publicação da Lei Maria da Penha, em 2006, 15 anos atrás. Então a gente faz esse resgate. Primeiro a gente fala dessa questão histórica, dessa questão da complexidade do problema da violência, e trata da questão assim, de como é difícil também enfrentá-lo, porque é uma coisa que envolve vários órgãos públicos diferentes, envolve polícia militar, polícia civil, justiça, envolve saúde, envolve assistência social, e tudo isso a gente traz nessa primeira parte, da questão da complexidade. Então, de certa forma, a gente termina a primeira parte do livro dizendo assim, olha, o problema é difícil e a gente avançou bastante. E na segunda parte a gente fala assim, mas até agora a gente não conseguiu vencer esse problema. A gente, como sociedade, não conseguiu vencer esse problema. O que a gente pode fazer? A gente discute alguns pontos que a gente não tem discutido. Por exemplo, tem uma pesquisa que a gente fez no Data Senado, que a gente percebe que a mulher às vezes não se percebe em situação de violência. Também há um outro artigo que fala que os homens às vezes nem se percebem como atores de violência. Eles acham que o natural, aquela relação violenta, a forma violenta de tratar o outro. Conforme aponta a pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 2017, realizada pelo Instituto Data Senado do Senado Federal, quase 1 em cada 3 mulheres já foi vítima de algum tipo de violência doméstica. Uma característica marcante da violência doméstica e familiar contra mulheres é o fato dela ser perpetrada, principalmente por pessoas que mantêm ou mantiveram com a vítima uma relação de intimidade. A vítima normalmente busca uma reparação, busca uma autoridade para conseguir ser reparada daquele mal que sofreu. No caso da violência doméstica familiar, há elos emocionais. Então, a mulher que sofre violência por parte do marido, sofre violência no lugar que deveria ser o mais seguro para ela, que é o próprio lar, ela às vezes pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de denunciar o próprio agressor, antes de buscar uma solução para aquilo. Por que isso? Porque ela, às vezes, gosta do marido, porque ela não tem na lembrança dela só aqueles momentos de agressão, tem outros momentos na cabeça. É a questão do agressor, muitas vezes, ser o pai dos filhos dela, então você tendo como única resposta uma prisão, assim, na cabeça dela, achando que ele vai ser preso, isso significa o quê? Ele vai perder o emprego e vai perder a renda familiar que sustenta os filhos. Então, assim, há uma complexidade nisso. Então, é uma dupla penalização. Além dela sofrer violência, ela se sente culpada por aquilo também. Então, assim, isso dificulta muito enfrentar esse problema. E é por isso que é muito importante você contar com o auxílio da família, o auxílio da igreja, às vezes, de autoridades, de pessoas que conseguem passar para apoio, um apoio diferente, às vezes, do que você oferecer apenas a prisão do agressor, mas que consiga fortalecer essa mulher para ela conseguir tentar se livrar desse ambiente de violência.
No mês de fevereiro passado, o Papa Francisco fez um apelo importante. Ele disse: toda violência infligida às mulheres é uma profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação para a humanidade veio do corpo de uma mulher. Pela maneira como tratamos o corpo de uma mulher, compreendemos o nosso nível de humanidade. Os missionários redentoristas trabalham em todos os continentes do mundo. Eles colocam a questão das mulheres em situação de violência, discriminação, marginalização, abuso e de não respeito aos seus direitos como uma de suas prioridades apostólicas. As mulheres e todas as realidades que atentam contra a dignidade delas fazem parte de nossas 12 prioridades de trabalho pastoral, sempre com o foco na ajuda, no apoio e na defesa de seus direitos. Nós, missionários redentoristas que atuamos em toda a América Latina e Caribe, nos organizamos de forma a obedecer às orientações de um único plano apostólico, bem de acordo com o nosso carisma e com a missão inspiradas na vida e na missão de Santo Afonso de Ligório, nosso fundador. Você viu ao longo do programa de hoje o grande mosaico que forma a diversidade de problemas que, infelizmente, em pleno século XXI, ainda recaem sobre as mulheres naquilo que se refere ao respeito e os seus direitos. Nosso trabalho leva em consideração essa situação. Em paróquias como esta que eu me encontro aqui em Trindade, Goiás, nós procuramos estar atentos ao grito das mulheres. Esse grito chega por meio de conversas particulares, de orientação espiritual em nossos confessionários. Esse grito chega também por meio das pastorais diversas, nas quais as mulheres são sempre as protagonistas. Esse grito chega por meio de tantas notícias que são compartilhadas no coração da comunidade de fé. Aqui e em toda a América Latina e Caribe, nós procuramos colocar as ameaças escandalosas contra a vida das mulheres em nosso horizonte de trabalho de evangelização. Em muitos lugares, há denúncias levadas adiante pela formação em nossas comunidades. Em muitos lugares, as mulheres vítimas da violência são amparadas e recebem auxílio de nossas comunidades. Outra coisa que eu queria destacar é a parceria de centenas de mulheres que trabalham conosco na evangelização, desde as religiosas que em muitos pontos da América Latina e Caribe estão conosco, nas missões populares que pregamos, até as mulheres que nos auxiliam no dia a dia do nosso trabalho administrativo, de nossas paróquias, de nossas casas. Nós, os redentoristas, também nos inspiramos no exemplo de confrades que já morreram e nos deixaram um exemplo poderoso no cuidado com as mulheres que sofrem a exploração e o abuso. O beato Januário Maria Sarnelli é um grande exemplo assim, um redentorista que viveu na primeira metade do século XVIII. Deixou-nos um exemplo de defesa das meninas e das prostitutas no reino de Nápoles, na Itália. O exemplo do beato Sarnelli e de tantos homens corajosos da congregação, que hoje em dia nos chama a compromissos de defesa e de fortalecimento das lutas das mulheres. Todos nós nos sentimos comprometidos com essa prioridade apostólica. As mulheres do mundo inteiro formam parte da humanidade que sofre e que merece a atenção de todos. Só o respeito, a proteção, o carinho e o amor poderão dar às mulheres e aos homens as condições da construção de um mundo melhor.